rapidamente. Eu não vou ser extensa, mas eu quero aqui passar para você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o versículo 16 a seguir. Enquanto você encontra, quando o pastor estava dizendo aqui sobre o nosso tempo, de aprendizado na palavra de Deus, em momentos que a gente nem imaginava o que nos tornaríamos, Hoje, quando eu me deparo ali, na nossa igreja em Portugal, quando o Senhor nos coloca ali naquela comunidade, que, ao contrário aqui de vocês, mas a gente também fica ali, uau, Deus, quantos milagres, quanta coisa bonita, O pastor estava dizendo, a fé sendo ativada, ao vocês declararem, e como é a compra, e como está sendo esse momento, e esse momento agora do cumprimento disso, que é a nossa fidelidade. E eu tenho certeza, pastor, que Deus vai honrar vocês aqui de uma forma milagrosa e muito poderosa. Tenho certeza disso, porque aqui nós sentimos isso, o nosso coração está voltado para servir ao Senhor com o nosso melhor. E nós enfrentamos muitos desafios ali, porque é muito difícil, como eu disse, é muito difícil esses detalhes, de ter-se um templo, de poder conseguir concretizar uma compra para um templo, onde tudo que você fala que é para algo religioso, é tudo com muita dificuldade. Mas em tudo isso, o Senhor tem dado a gente uma oportunidade linda de ver muitos portugueses se rendendo aos pés do Senhor Jesus, e isso é muito poderoso, é muito gratificante. Então quero pedir a essa igreja, continue orando por nós ali. Nós precisamos que você interceda ao nosso favor, amém? Traga um abraço do meu esposo, pastor Paulo, e dizer para os irmãos que é um Portuga cheio do poder e da graça. Você olha assim e fala, uau, porque às vezes as pessoas pensam, as igrejas lá fora é tudo frias e tal. Queridos, a gente está vivendo um tempo profético, poderoso naquele lugar e naquela nação. Então vamos aproveitar o que Deus trouxe para a gente aqui no Brasil, porque o Brasil é um celeiro e Deus convoca-nos para uma grande batalha. Diga para o irmão que está do seu lado assim, mesmo de longe, se for com máscara, dá uma olhada para ele assim, só com o olhar ele vai entender a mensagem. Fala assim, a adoração quebra cadeias, e eu vou te provar isso. Fala para ele, porque esse crente aí é crente valente, ok? Se não for, ele vai ficar. Amém ou não amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem muito linda, e que Deus nos convoca para isso. E todo dia hoje, o Senhor ministrou isso no meu coração. E como servo do Senhor, eu gostava que você hoje entendesse mais um pouquinho do que é a essência de Deus para a sua vida. Às vezes a gente vem, como o pastor falou, aos pedaços para uma reunião como essa, mas você vem por causa dele, por causa da adoração que você acredita que vai romper com tudo, vai romper com sofismas, vai romper com engano, vai romper com mesmo a nossa incredulidade. Mas a gente vai, e muitas vezes a gente chega como espectador, mas a gente sai como adorador. E uma coisa que eu quero que você entenda, que a adoração não é aquele momento que você tem de interação, de louvor aqui, de júbilo, não é somente isso, faz parte. Mas a adoração é o seu coração se transbordando para o Pai. E mesmo que não seja transbordando, pode ser sim aos caquinhos e aos pedaços. Pode, porque Ele é especialista em pegar coisas que não são para confundir as que são. Eu sou prova disso. O meu Deus é coisa linda, Ele faz milagres. Então vamos lá, Paulo e Silas. Eu gostava que você então abrisse, você já abriu, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu olhar aqui. Não. Gente, encontrei e depois sumiu de novo. Calma, Flávia, que é aqui mesmo. Atos, está aqui. É que a minha Bíblia, ela é nova, gente, que eu ganhei. Olha aqui, top das top. Então, ela está com tudo grudadinho. Então, eu preferi o tablet. E aí, no tablet, eu também me perdi. Ok. Já está. Agora vai. 16. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e adivinhando, dava muito lucros para os seus senhores. E seguindo Paulo a nós, dizendo, servo do Deus vivo, aqueles homens, eles estão anunciando o caminho da salvação.
E fazia isso muitos dias. Então Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito imundo: eu te ordeno em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora saiu. Você pode repetir assim comigo? E na mesma hora? E na mesma hora? Para ensaio está muito mais ou menos. Fala assim: na mesma hora saiu dela. E ora, vendo seus senhores que a esperança do lucro desapareceu, prenderam Paulo e Silas, arrastaram para a praça na presença dos magistrados, e apresentando-se os magistrados disseram: estes homens aí, sendo judeus, estão perturbando com a nossa cidade, pregam costume que não são lícitos receber nem praticar, sendo então nós romanos. A multidão levantou-se contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse em segurança. E tendo ele recebido tal ordem, lançou na prisão interior, lhe segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam, olha o hábito, oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. E de repente, diga mais uma vez comigo, de repente. E de repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces dos cárceres, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões. Amém? Queridos, eu sou apaixonada com esse livro, não é? Esse livro é o livro do que está acontecendo na nossa atualidade. Por isso que a Bíblia é algo muito potente, poderoso e muito valioso para um tempo como este, que nós estamos a viver, porque ela sempre será a atualidade na íntegra para a nossa vida e o nosso cotidiano, nossa rotina e nossa disciplina com o Pai diária. E eu aprendo que é um livro em que nós vivemos isso na intensidade no ano passado, muitas vezes, que é voltarmos a ter aqueles momentos em pequenos grupos, em pequenas quantidades, até mesmo somente eu e a minha família na minha casa, você e sua família na sua casa. Quem não conseguiu ativar isso, ficou a desejar com o Espírito Santo, perdeu-se no caminho muitas pessoas, muitas famílias ficaram paralisadas, porque disseram: não há templo, não há igreja, não tem como, e pararam no caminho simplesmente. Outros começaram, mas não conseguiram suportar, porque época para se descobrir, se manifestar os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adoradores, foi a época da tal da pandemia e das restrições e dos bloqueios e dos fechamentos. E eu me deparei com o Espírito Santo me indicando: eu quero você em Atos. Eu quero, sabe por quê? Aqui está o que está acontecendo tudo hoje, e esta é a igreja que eu vou buscar, que são os remanescentes. É a igreja da última hora, é a igreja daquele povo que não está muito assim voltado para estar exposto e só fazer quando for visto. Não, pelo contrário, o Senhor, Ele procurou adoradores que estavam dentro das suas casas, até mesmo deitados em sua cama, muitos em leito do hospital. Aí o Senhor estava à procura de adoradores, e quando está à procura, é porque Ele não está encontrando em qualquer lugar, em toda hora. E atenção, quando o Espírito Santo nos chama para isso e nos convoca para isso, Ele está falando com a gente: ei, está na hora de você se posicionar. Eu estou querendo mudança, e eu toco naquilo que você mais ama para atrair sua atenção. Poxa vida, pastora, que coisa forte é isso. É isso que nós vivemos. Nós vimos um ano em que nós perdemos pessoas muito próximas, pessoas que nós muito amamos, pessoas que significou muito para nós. Por quê? Por que tudo isso? Porque nós estamos esquecendo que a igreja não é essas paredes, que a igreja sou eu e você, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, e que quando eu quero, eu me posiciono, coloco os pés, e o meu Pai vai colocar o chão, e eu vou fazer, e Ele vai determinar que se você fizer, eu sou contigo, porque eu vou assinar e decretar vitórias através das palavras que foram liberadas da sua boca. Essa é a adoração que quebra cadeias. Sabe o que o Pai esperou de nós muito? Foi o que esses meninos fizeram. E presta atenção, Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles tinham o hábito de orar. Simples assim. Hábito. O que a gente às vezes perdeu no caminho.
A gente criou um hábito de tantas outras coisas. Uma disciplina incontestável com os nossos compromissos. Mas quando se trata do meu pai, daquele que me deu tudo e permitiu as portas do templo fechar para mim ficar dentro da minha casa com a minha família, para que eu pudesse entender o que é adoração, e muitas vezes eu não entendia, e por muitas vezes eu deixei de fazer. Mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer é que se você não tem mais o hábito, Ele está te trazendo aqui para te falar assim, ó: ei adorador, eu estou te convocando porque eu te preciso com um exército forte, renovado, revestido para essa última hora. Porque a igreja da última hora, ela não abre mão por qualquer coisa, ela não retrocede por qualquer coisa, ela não volta atrás por qualquer coisa. Pelo contrário, se o inimigo disser, epa, chegou o momento, ele vai se levantar, mas por 7 caminhos a própria Bíblia diz que ele vai fugir. Sabe por quê? Quando eu tenho o hábito, porque quando eu tenho hábito é porque eu tenho o costume, eu tenho a rotina, eu tenho a disciplina de falar com meu pai. Ei, é a primeira hora do dia, eu me levantei para tomar aquele café top que eu gosto e não fico sem ele, eu convoco o Espírito Santo para estar comigo naquela hora, e é a partir dali que eu vou criar o meu dia. Quando eu tenho um hábito, eu vou dizer para o meu pai: ei pai, é essa a tua vontade para hoje? Então eu vou abrir a porta e vou sair, porque o Senhor vai me garantir que vai acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça na minha vida hoje. Eu vou viver na dependência do Pai. Paulo e Silas estavam dessa maneira. Eles tinham um hábito, eles tinham uma rotina, e eles eram determinados, pois todos os dias eles estavam ali. Bate no peito e fala: eu quero ser determinado com aquilo que eu propus para o Pai que eu seria. Porque a gente está vivendo um tempo top demais, em que nós temos muitas oportunidades, e por ter muitas oportunidades a gente se perde no meio de tanta coisa e não estamos fazendo a prioridade. Mas aqui eu estou diante de alguém que estava determinado, porque como eles tinham um hábito, eles tinham uma essência que estava dentro deles, eles estavam decididos: nós estamos prontos para qualquer coisa pelo nome de Jesus. E é tanto que o que aconteceu foi isso. Eles estão passando, alguém está muito voltado para o mundo, e essa pessoa simboliza aquela mulher que está possuída por um espírito maligno. E aí a Bíblia fala, e você já sabe, que aquela mulher, ela está totalmente tomada, e eles também totalmente impulsionados pelo Espírito Santo, dão uma ordem e liberam aquela mulher, e aquela mulher fica livre. E como aquela mulher fica livre, e alguém que está fora da visão, repete assim comigo: sempre vai ter alguém fora da visão para me tirar do foco. Bate no peito mais uma vez, você precisa de entender isso. Ei, presta atenção, olha para cá. Já estou quase terminando. Eu vou ser bem sucinta no que eu vou dizer. Escuta, aqui ó. Alguém, bate no peito, alguém vai tentar me tirar do foco, mas eu não vou. Você tem que declarar isso: eu não vou permitir que o inimigo tire o meu foco, porque a minha visão não será limitada. Eu quero, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus? Escuta, a situação que eles estavam, eles precisavam de fazer uma escolha. Olha para cá. E as escolhas que eles iam fazer era determinante para liberarem coisas, para que a vida deles fosse frutífera. E nós vamos ver depois. Eles transformaram então aquela prisão num ambiente propício para a manifestação do milagre do Senhor. E aqui eu quero que você entenda algo muito poderoso. Eu quero te dar 5 aspectos porque nós temos que ser diferenciados e marcar com o que Deus nos colocou nas mãos. Porque muitas vezes nós vamos querer saber de fazer quando a gente estiver totalmente pronto e com tudo aquilo que a gente colocou no croquis e no programa, e só depois daquilo que eu vou fazer. Não. Deus disse assim: eu vou fazer. Então você pode ir, que Ele está contigo sim, porque Ele precisa nessas últimas horas que se levante um exército de corajosos, de valentes, de guerreiros, de quem está determinado. E então essa escolha que eles fizeram era uma escolha que tinha uma condição. A condição era eles serem humilhados. Então eu não quero não, pastora, eu estou fora.
a condição, eles seriam humilhados. Olha, presta atenção, olha para cá, presta atenção. Paulo e Silas são convocados depois daquele momento de milagre, ir para uma prisão. Estranho, né? Porque quando alguém é normal, alguém ser abençoado, ou através da vida de alguém que você foi abençoado, você pega essa pessoa como uma referência e vai honrá-lo. Não, com Paulo e Silas foi diferente. O que aguardou eles depois do momento de milagre foi uma e é bem verdade que, vem cá para nós. Se você for hoje num presídio, chegar lá e alguém estiver lá cantando, e você falar, e ele liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai tomar posse daquilo que ele falou, lá no cárcere, lá na prisão? Ou você vai olhar e falar assim, será? O que ele está fazendo aí? Sei não, hein? Ninguém não é preso à toa. Quem sabe essa não era a qualidade em que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que eles foram humilhados. Eles acabaram de presenciar e de vivenciar alguém sendo transformado. E eles foram para a prisão. Ei, com você também não vai ser diferente. Muitas vezes você vai sair de um momento em que você pensou, uau, glória a Deus, vou relaxar. Não, e o que te espera é algo muito mais forte, com muito mais pressão. Mas eu tenho uma palavra dos céus para a sua vida hoje aqui. Quanto mais pressão, mais unção para a sua vida. Quanto mais pressionado, mais você vai viver o haja de Deus. Quanto mais pressionado, você vai viver o que Deus falou que você viveria. Então não se preocupe, porque essa fase vai passar. Isso é só o processo. Se Ele está permitindo você viver esse tempo de humilhação, esse tempo de irreconhecimento, é porque a medida de Deus para a sua vida, o homem não vai poder ditar, porque algo grandioso está nos céus para a sua vida. Escuta, mesmo ferido, na condição de humilhados, eles acreditavam que estava no controle de Deus. Não, tem um aqui comigo, vou repetir para você. Mesmo feridos e na condição de humilhados, eles acreditavam que estava no controle de Deus. Ei, levanta sua mão direita para o céu. Deus me trouxe aqui como profeta. A adoração que quebra cadeias é isso. É você entrar naquele lugar onde todos imaginavam que você não conseguiria entrar. É você ser abençoado naquele lugar onde você pensou que nunca seria para você. É você virar, abrir a porta com aquela chave que ninguém falou que você conseguiria pegar. É você entrar por aquelas portas que toda a gente falou que você não entraria. Isso é adoração que quebra cadeias. Sabe aonde tem uma mão levantada? O Espírito Santo de Deus está me dizendo agora que Ele está liberando sobre a sua vida a autoridade para ter acesso a portas que vão quebrar cadeias que impediam você de romper em fé ainda este ano. Deus falou comigo, Flávia, este é o domingo da transformação de sonhos para aquela casa. E eu não estou falando isso para te emocionar e nem para te empolgar não. Sabe por quê? Porque eu venho de uma semana de busca para essa igreja onde eu estou aqui hoje. E o Espírito Santo falou comigo que é momento de levantar para que a glória dele resplandeça através da vossa vida. Ei, eu venho lá de Portugal, não é para uma brincadeira, e nem por um tempinho, e nem para uma rotina para passar tempo com você. Eu venho como boca profética de Deus para este lugar, para dizer para você que as portas do inferno não prevaleceram contra a sua vida. Ei, sabe o que a gente tem que decidir? Qual grupo que a gente vai ficar? Paulo e Silas, determinados, usados por Deus, declaravam milagres, mas foi humilhados e açoitados. E decidiram adorar. Ou aquela mulher frustrada e atribulada. A gente decide qual grupo que a gente vai decidir ficar. A escolha é sua. Sabe por quê? Todas as vezes que Paulo e Silas olhavam para aqueles troncos, eu imagino, presos aqui, mas diziam, mas não importa, eu tenho boca para adorar. Porque eles olhavam para a prisão, eles olhavam para aqueles momentos que eles estavam vivendo, e viam a igreja, e viam as pessoas que seriam alcançadas,
e viam as pessoas, as almas que seriam alcançadas pelo Senhor. Eu acredito que o momento em que ele olhava assim, falava: vale a pena, vale a pena. São 3.000. Oh! Eu vou perder a conta, porque eu estou vendo aquele exército que vai se levantar quando nós abrimos a boca, Paulo. Ô Silas, vai valer a pena, porque quando a gente abrir a boca para contar o que Deus está fazendo aqui hoje, o que a gente está vivendo aqui hoje, muitos vão se render à presença de Deus. Ei, Paulo, é melhor a gente parar por aqui. Não, nós não vamos parar, porque nós vamos conquistar muitas terras para o Senhor. Ei, Paulo, não é tempo da gente ficar pensando na corrente. A gente tem que pensar lá na frente. Quantas vidas eu vou alcançar? Ei, eles tinham consciência que eles estavam cumprindo um propósito. Terceira coisa, você tem consciência disso? Você tem consciência que você veio para este lugar para cumprir um propósito? Eu tenho consciência que Deus me trouxe aqui para cumprir um propósito. Eu fui para Rondônia, e quando eu subi no altar, 5 minutos antes de subir no altar, eu recebi o telefonema de que o meu Rafael estava no hospital sendo internado, e ele entrou lá com um quadro de insuficiência respiratória, e eu entrei em pânico, e tudo que eu pensei naquela hora foi: já vou falar com a pastora do evento, cambiar meu bilhete, porque eu tenho que ver meu filho. Peraí, Deus, que negócio é esse? Quando eu saí no corredor para falar, o Espírito Santo falou assim: ei, onde é que você vai? Enquanto você cuidar do meu reino, eu cuido de tudo que é teu. E é bem verdade que eu ainda fiquei, sabe quando você fica querendo temar, pastora Cádia? Fiquei assim: não pode, mas ele é 11 meses, vão achar que eu estou maluca. Não, meu Deus, e a família? E nisso, o culto já estava transmitindo. Voltei e falei assim: ok, Deus, eu termino a ministração de hoje. Vim subindo, o Espírito Santo falou assim: levanta um altar de adoração. Olha, adoração quebra cadeias. Diga para o irmão que está do teu lado: adoração. Não é desse jeito não. Fala assim, ó: adoração. Pode falar com a máscara mesmo. Fala para ele assim, ó: mexe o nariz, não. Ó, adoração quebra cadeia. Isso é articulação, ó. É muito bom essa máscara, gente. A gente pode falar do jeito que a gente quiser. Passa, ó, o olhar também diz tudo, não é? Linda. Escuta, subi no altar e falei: irmãos, vamos levantar um altar de adoração aqui. Porque enquanto eu estava aqui, eu recebi a ligação do meu filho, e assim, vamos orar. Queridos, transmitindo ao vivo, quem escuta lá do outro lado, meu marido, faz a ligação para Eunice e fala assim: que negócio é esse? O meu filho no hospital. Eu falei: Jesus. Mas nesse momento eu ainda não sabia disso. Mas eu estou aqui naquela unção, naquele clima, no espiritual, na conexão no máximo com o Pai. E depois daquela oração: ok, Deus, está no seu comando. Continuamos a ministrar, e naquela noite Deus nos deu 5 almas para o reino do Senhor. E aquela primeira noite eu saí dali com meu coração assim, estremecido. Quando eu liguei, minha mãe falou: filha, ele está aqui, está sendo medicado, vamos ver isso. E eu falei: Senhor, o que o povo vai pensar? Meu Deus, tanta gente, meu Pai. A gente começa a pensar o que os outros vão dizer. Paulo e Silas estavam assim. A gente acabou agora de fazer algo poderoso, a gente está na prisão. Paulo, olha o que vão dizer. Quem são vocês? Fraquinho desse, prisão. Não importa o que vão dizer de você, importa o que você vai falar para o teu pai no último dia. É isso que é interessante. E quando eu recebo da Nice: uau, olha, seu marido ligou aqui, ele ficou muito revoltado. Mas depois ele ligou novamente e falou assim: não, fica tranquilo, eu vou falar com a Flávia. E ele me liga, e eu só estava esperando a resposta dele para decidir se eu voltava ou não. E ele pega o telefone e fala assim: amor, fica tranquilo, o Rafael, ele é de Deus, faz o que Deus tem que fazer neste lugar. Irmãos, a cultura portuguesa é tudo família em primeiro lugar.
É um bombardeio muito grande que você tem. E quando isso aconteceu, para mim foi um peso muito grande para estar ali naquele lugar. E quando eu ouvi isso do meu esposo, Deus, ok, graças a Deus. Pode todo mundo falar contra, mas a bênção dele é muito importante nessa hora. E quando eu entrei para o quarto, foi um momento de eu e o Espírito Santo. E eu comecei a dizer: eu acredito. Eu acredito. Eu só dizia essa palavra. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que tu pode, Senhor, visitar o Rafael agora e mudar tudo aquilo. E tinha aqui no pulmãozinho alguma coisa, e tinha mas não sei o que, e vamos ver, e começou aquela tanto de coisa, aquela bateria de exames, e eu, poxa Deus, o que é isso, Senhor? E o Senhor falava para mim: você acredita? Porque às vezes a gente fala com a boca, mas o coração, é só eu ou você se identifica com isso? Todas as dificuldades que você enfrentar não vai ser comparada com a alegria de ver o reino de Deus estabelecido na terra. E todas as vezes que você colocar isso em evidência, Deus irá honrar a sua vida pela sua atitude de fé. Nunca se esqueça disso. E quando eu decidi honrar o nome do Senhor, eu pude ver a glória de Deus reinando no meu Rafael. Quando eles me liberam e falam, né, Eunice, tá lá, para a glória do Senhor, tá tudo bem o meu Rafael. Eu gostava se você colocasse sobre seus pés agora. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Sabe, querido, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós sabemos exatamente qual a missão nossa aqui na terra. Por isso nada vai nos tirar o foco, nada vai nos confundir, nada vai nos abalar. E ainda que a gente tenha dores como se fossem dores de parto, a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora escute: acorrentados, mas aquele lugar não foi um lugar de ficar murmurando. Aquele ambiente virou um local de culto, em adoração ao Senhor. Não, você entendeu? Pera, eles tinham tudo para ficar naquele grupo dos amargurados. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eles decidiram a adorar. Não, tem 3 aqui comigo. Escuta. Eu posso ter chegado quebrado, arrasado, mas se eu decidir erguer um altar de adoração, eu posso quebrar cadeias através disso. Escuta. Prenderam as pernas, travaram as mãos, mas a sua boca continuava em adoração ao Deus Trino que o criou. E eu quero trazer isso para você aqui agora. Escuta. Podem até ter tentado travar você de maneiras que eu não imagino. Pastora, você nem imagina. Eu posso não saber, mas meu Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai parar. Porque você tem voz, e enquanto você tiver voz, você vai adorar. Agora, sabe o que é uma adoração? É um posicionamento, é um estilo de vida, é algo que eu decido ser em Deus e para com o meu Deus. E quando eu decido, eu acredito. E se eu acredito, eu confio. E se eu confio, eu entrego. Quem entendeu diz amém.